Essa aula, ela começa com um conteúdo, começa com uma ideia de mostrar o conceito de como a gente vai atuar com token e refresh token, levando em consideração que a gente vai ao foco. Quando eu falo ao foco, a gente não vai fazer uma interação direta na base de dados, a gente não está fazendo ali o front-end, a gente vai focar na API e fazer alguns testes, algumas leituras de códigos que eu já deixei aqui pronto, para que a gente tenha facilidade para a galera que, tá ao vivo, dois, a galera que vai ver depois, possa entender cada um dos itens que a gente colocou aqui. Então a gente vai primeiro para o projeto, primeiro eu vou rodar sem ter aí nenhuma preocupação de nenhuma leitura. Eu vou mostrar aqui, através do nosso Swagger, como é que vai funcionar a nossa API. Então aqui eu dei o play no projeto e eu tenho basicamente simples alguns métodos nos quais a gente vai navegar já nele. Como eu falei, eu vou direto ao foco, então nós vamos fazer um login, é normal, se tem uma aplicação, a sua API vai receber usuário e senha. Aí, mas o usuário é CPF, é e-mail, indifere, ou um nome de usuário, indifere, tá bom? Você vai até a sua base de dados e pega a informação e verifica se o teu usuário, ele existe, se ele é real, se ele está ativo, todas as validações necessárias até o momento que você fala, olha, esse usuário, ele realmente ele é de verdade, ele pode se logar no meu sistema. E nesse momento a gente vai passar o nosso usuário, o nosso objeto, através de um método que vai fazer uma, entre aspas, criptografia, que seria ali o nosso JSON Web Token, gerando um token e um refresh token. Esses dois carinhas aí, eles vão ser responsáveis para que a gente futuramente possa informar que a nossa aplicação, ela pode ser utilizada em alguns lugares, inclusive validando se o usuário do perfil administrador pode executar uma funcionalidade, o usuário de perfil cliente, se ele pode ou não. Mais uma vez, os perfis, aí vai ser o perfil aí do seu sistema que você está interagindo. O fato é que quando a gente faz essa execução do login, nós recebemos essas informações no meu cenário. Esse token costuma ter um tempo de expiração pequeno, porque quando você dá poderes no sentido de mais tempo de utilização desse token, você está abrindo a possibilidade do teu sistema, não vamos chamar de hackeado, mas vamos colocar assim, é um problema de segurança você ter um token com um tempo de expiração muito grande. O que a gente faz com esse token? Por exemplo, como eu tenho aqui alguns endpoints, sim, se eu tenho um endpoint público, meu sistema não está fazendo uma validação. Então, eu tenho aqui o acesso público. Eu venho aqui, já a gente vai entrar no código. Eu vim aqui e eu consigo acessar uma informação. Mas vamos dizer que eu tenho uma API que eu só posso deixar alguém fazer uma requisição nela se o usuário tiver logado. Tudo bem? Nesse quesito, eu criei aqui um endpoint chamado que o meu recurso é protegido, e nesse momento eu tomei um 401 de não autorizado, porque eu estou utilizando via Swagger, e eu nem estou colocando aqui as informações que eu preciso passar via Swagger, por exemplo, para aceitar o nosso token. Ok, dito isso, essa rota, ela está protegida a ponto de não aceitar requisição, sem uma identificação. Assim também, como eu posso identificar uma pessoa por perfil, a ponto de eu falar, olha, você só vai executar, e eu vou mostrar já, não só a parte da autorização, como eu mostrei aqui no protegido, mas também a parte do perfil do usuário. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai ver a entranha aqui de toda essa solução que eu estou desenvolvendo para ficar mais fácil para vocês poderem reaproveitar. Ainda não está no repositório de GitHub, mas quando tiver, aí eu passo para vocês. A ideia é também implementar a parte do front-end. Mas, mais uma vez, o conceito
de vocês poderem fazer isso. É muito simples. O mais importante é entender os fluxos para que a gente não fique perdido. Então, vamos lá. Estou utilizando aqui o .NET 8, API para o meu back-end. Então, como eu falei, ainda não tem um projeto de front-end para mostrar guardando os dados, mas a gente consegue reproduzir tudo. A gente conseguiria reproduzir aqui com esse arquivo? Sim, mas para essa live a gente vai fazer no Postman. E aí, o que acontece? Antes de eu falar dessa parte de cima, vamos falar dos endpoints que eu acabei de mostrar. Estou utilizando o formato API Minimal, aonde, quando a gente faz o login, aqui, é este senhor aqui, ó, eu permito uma requisição anônima. Nesse momento, eu não estou colocando aqui, mas este é o momento que a gente vai receber o usuário e senha, vai até a base de dados, e com base nisso, a gente verifica quem é o usuário, e com base no usuário, eu verifico o perfil que ele tem cadastrado, para trazer essas informações, e aí eu venho para o gerar JSON Web Token, passando os dados do usuário. Esse momento, esse método talvez seja o mais incompreensível para quem ainda não mexeu. A gente vai passar um pouco por ele aqui. Aqui é a geração do JSON Web Token. Ponto. Esta é a geração do JSON Web Token. Tá bom? Então, como é que funciona? Eu tenho aqui o objeto que eu vou iniciar aqui, um token handle. Eu faço um encode de uma chave. Essa chave, eu estou lendo ela aqui. Basicamente, quem já fez algumas das nossas aulas conhece ou lembra do iOptions, ou seja, eu deixei essa informação, essa chave, dentro do meu App Settings. Com isso, eu posso gerar o JSON Web Token e futuramente, quando eu receber uma requisição, eu consigo ler. E aí, mais uma vez, o JSON Web Token basicamente é a criptografia que a gente tem, né? Então, eu consigo ler esse cara para validar algumas coisas que a gente vai ver já já, tá? Então, vamos voltar aqui para o program. Vamos lá no JSON Web Token de novo, que era lá onde a gente devia estar. Então, eu peguei essa chave e gerei aqui, olha só, um array de bytes. Isso é muito utilizado em criptografia mesmo, tá, gente? Uma forma de você criar uma chave para ter uma implementação ali daquilo que você quer criptografar. E aí, beleza. E aí nós temos o objeto aqui de Security Token Descriptor, aonde, vejam só, tá? Eu estou recebendo o usuário, certo? Por favor, eu não estou fazendo desenho, então prestem atenção, ao menos na minha voz. Se você estiver olhando para a tela, vai ser melhor ainda. No passo anterior, eu disse que a gente... vou até voltar lá, para a gente seguir e voltar para essa linha. Eu disse que antes da gente entrar nessa linha 49 aqui, gera JSON Web Token aqui, JWT, eu vou até a base de dados e valido se o usuário ele pode ser logado. Com essa informação, tá logado, tá tudo bonitinho, tá com status liberado, a senha eu validei aqui, é ele mesmo. Agora a gente retorna para esse método que eu estou mostrando aqui, aqui, e aí o que acontece? Nesse momento, existem algumas formas da gente fazer isso, e como é que eu estou fazendo nesse cenário aqui? Eu crio um subject, onde eu coloco um claims identity. Com isso, eu coloco nas claims aqui o nome do usuário, então tem uma claim chamada name, tem uma claim chamada role, e eu estou colocando na mão admin, simulando como se eu tivesse ido na base de dados e verificasse que o Andrei, a Clau, o JLPB, eles têm o perfil de administrador, ou no caso, de admin. Poderia ser outro? Poderia. Cada caso um cenário. Mas agora eu sei que ele tem uma role e eu coloquei ele no objeto. Depois disso, eu falo assim, este token, ele vai ter uma expiração de 1 hora. Então, date time, normal.
Com isso, eu utilizo aqui o método para eu fazer a criptografia, onde eu utilizo a chave, aquela chave que eu peguei ali em cima, que eu mostrei que está lá no App Settings, e aí eu utilizo o parâmetro de algoritmo aqui para que a gente faça a criptografia, e aqui eu mando ele gerar, depois que ele gerou o token descriptor, ele gerar o token. Então tá guardadinho aqui o token, eu mando ele escrever e ele vai retornar essa string, tá bom? Retornando essa string, a gente retorna lá para o cara que a gente chamou, e agora eu tenho aqui um token, ponto. Basicamente, para quem, obviamente que vocês, mais uma vez, quem estuda comigo entende diversas vezes o que eu falo, no sentido de, você vai entender e compreender quando você fizer o código. Mas, para que vocês possam só acompanhar o que eu estou querendo dizer aqui, é que eu vou devolver um código para quem chamou, para o cliente. Nesse caso, depois disso, eu entro no gerar refresh token. São duas coisas diferentes, mas eu também vou precisar que vocês possam tentar compreender o que a gente vai fazer, porque são dois caras distintos. Por exemplo, esse gerar refresh token é o cara que vai me ajudar a fazer com que, vamos dar um exemplo aqui, mas ó, imagina que você tem um aplicativo aí, que depois de 7 dias ele fala para você, você não abriu o aplicativo há 7 dias? Então se loga de novo, por favor. Vocês conhecem algum aí? Algum aplicativo que vai fazer isso para vocês? O Discord. Faz tempo que não abre. Quando foi abrir, pediu o login. É isso aí, Jota, é isso aí, Cláudio. Por quê? Na realidade, o que ele faz? Ele te dá um token. E depois ele te dá um refresh token. O que acontece? O que acontece é que assim, ó, o token, eu coloquei ele com um tempo, e o que acontece? Eu coloquei 1 hora, mas se eu colocar alguns minutos, que depois eu vou fazer esse teste, vocês vão ver que o token, ele tem um tempo de expiração. E depois da gente entender o token, a gente vai para o refresh token. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou parar este cara e vou falar que o meu token, ele tem um tempo de expiração de 1 minuto, para que a gente possa fazer esse teste aqui. Imagina a gente ficar 1 hora até expirar o nosso token? Óbvio que não. Mesmo assim, o que acontece? Eu falei que a gente vai dentro do refresh token. E o refresh token, quando a gente chama, ele está aqui embaixo, tá? A gente vem aqui, ó, este é o refresh token. E olhando o refresh token, eu simplesmente gerei um número aleatório. Em vias de regra, eu poderia ter colocado aqui um comentário para que todos pudessem compreender que nesse momento a gente precisa guardar essa informação. E eu gosto de guardar num banco de cache, num Redis, alguma coisa assim, porque eu consigo falar para ele o tempo que ele vai ficar ativo. Por que isso? Por que isso? Se eu fizer o login aqui, acho que já tinha feito, vamos ver. Ele não carregou ainda, pessoal. Tem 1 minuto de expiração. Como é que eu sei que isso funciona? Pô, vou chegar lá no... Eu falei que a gente ia utilizar o post. Tá vendo o protegido aqui? Pum! O protegido deu não autorizado. Então, eu vou lá no token, vou pegar, porque eu copiei, tá? Vou colar aqui aquele token e vou requisitar. E agora, olha só, eu acessei uma informação que estava protegida, porque eu informei o token. Nesse momento, já a gente vai executar de novo, para vocês verem que a expiração deverá acontecer. Logo, eu não vou ter acesso e tenho que tomar o 401. Então, imagina que o teu usuário, ele está acessando o teu sistema e ele está lá, ele está recebendo informação, recebendo informação, recebendo informação, recebendo informação. Ah, como é que eu vou fazer isso, Diogo? Pô, o código está aqui, gente, ó. É só utilizar o bear na frente da chave authorization e você vai colocar esse cara lá. Simples assim. É assim que você vai fazer no seu .NET aí, tá? O fato é que o meu endpoint não está fazendo a validação do lifetime dele.
corretamente. Como é que a gente vê isso aqui? Nesse cara aqui, ó, program.cs, antes da gente iniciar o nosso sistema, eu crio. Primeiro eu estou lendo a mesma chave para criar um cara que vai fazer a autenticação, e com isso eu tenho que validar algumas coisas. Então, primeira coisa, vai validar a chave? Vou validar a chave. Vamos, então, pegar, do mesmo jeito que a gente gera ali, criando um array da sua chave, na hora que eu vou validar, eu preciso dela para fazer algumas validações aqui embaixo. Mas vocês estão vendo que ele está false. Mas se eu quiser colocar true, ele vai validar essas informações, e isto aqui, em teoria, deveria estar aqui, dizendo, olha, você precisa... Vou dar um exemplo aqui. Aqui vocês estão vendo que parar e rodar não tá legal. Aí eu deveria vir aqui e colocar alguma informação, por exemplo, qual é a audiência, qual é o issuer. E isso aumenta, de certa forma, a complexidade de testes, levando o teu token a ficar relativamente um pouco mais seguro. Mas voltando aqui no program, eu acabei deixando esse código aqui, ó, para validar o lifetime, comentado. Logo, o que acontece? Esse serviço não vai fazer a validação do tempo, porque eu fiz errado. Eu falei, ó, beleza, gera 1 minuto, mas eu não estou falando para ele, valida isso. Então, quando a requisição chegou, ele não estava validando, beleza? Ah, foi proposital? Não, eu simplesmente esqueci esse cara aqui. No momento que eu vim apresentar para vocês, esses caras aqui, por mais que eles estejam descritos, não está sendo feita a validação, tá bom? Porque essa validação tem que ser ativada aqui. O que isso implica? Isso implica que você coloca mais itens para que o serviço possa ser validado. Ponto. Ah, é melhor, é menor, é melhor, é pior? Isso é uma decisão que cada programador, cada time, cada empresa vai levar em consideração. E é óbvio, quanto mais pontos de importância que você leva para fazer uma validação, gente, não preciso nem dizer, que você coloca barreiras ou pontos de validação, aumenta pontos de segurança. Simples assim. Então, não é que o .NET não entendeu add seconds, add minutes, não. Quer ver? Vamos lá. Se eu executar agora, aquele cara, ele não tá válido, mas aí faz muito tempo, então calma aí. Vamos lá. Vamos gerar de novo. Como se a gente estivesse fazendo um login aqui, certo? Posso colocar qualquer coisa aqui, tá, gente? Não faz sentido aqui, não tem problema nenhum. Porque eu não coloquei nenhuma validação, a gente está aceitando todos os usuários. Então, agora eu pego aqui esse token e vou utilizar, lembrando que se eu for executar o protegido, ele dá não autorizado, mas se eu colocar o token, eu tenho ali a validação ok. Bem, eu já mostrei aqui que não é difícil vocês fazerem implementação. Basicamente é colocar o authorization do headers com o bear na frente do token que foi gerado pelo login. Até aqui, beleza. Agora dá uma sambada para ver se, passando esse 1 minuto eterno, se a gente ainda vai conseguir acessar essa informação. O nosso sistema está no ar, o token foi gerado, eu ainda posso estar fazendo acessos, então vamos voltar. O teu usuário se desenvolveu um aplicativo e quer puxar dados da base de dados, lá de algum serviço, de alguma tela que você tem aí. Então, o seu usuário vai fazer um login. Ele vai fazer um login, tal, beleza, ele está utilizando, está entrando em páginas, puxando mais informações da sua API, porque você colocou a sua API de forma protegida. Então, lá, você está indo, o minuto está rolando, alguém me fala alguma coisa para eu ler, enquanto esse 1 minuto não passa, que esse 1 minuto é eterno. Mas agora a gente espera que o nosso serviço faça a validação que a gente determinou de 1 minuto. Você recebe um refresh token. E esse refresh token, ele é guardado, por exemplo, numa base de dados, como eu falei há alguns minutos atrás, eu gosto de colocar ela lá no Redis, um cache que eu gosto muito de utilizar, banco de cache, e nesse momento,
qual é o X da questão? Eu não vou fazer o login de novo. Eu tenho um mecanismo no meu front-end que de tempo em tempo ele verifica se aquela requisição recebeu um erro relacionado a um token inválido ou expirado no caso, não inválido, mas expirado. E aí a gente utiliza este refresh token não para passar no login, mas para recuperar outro login sem precisar fazer as informações de usuário e senha. Com isso, a gente recebe outro token e outro refresh token. Então, essa substituição precisa acontecer no seu front-end, precisa acontecer no teu cliente, para que você possa voltar aqui, ó, e executar o teu token e acessar aqui de forma protegida os endpoints que existirem. Agora, tem um porém aqui, tá? Que neste caso, eu fiz um login, deixa eu ver se ele duplicate aqui. Eu fiz um login, não consegui mostrar a parte da expiração. Vamos deixar rodando aqui. Beleza. Só que é o seguinte, esse login, eu falei para vocês que o usuário que fez o login, eu recebo a informação que ele é do perfil administrador, como a gente está vendo no Services. Eu criei, tá vendo aqui? Eu estou colocando na mão aqui que ele é administrador, a role dele é administrador. Isso faz com que eu possa, quando tiver aquele JSON Web Token sendo veiculado via header, eu posso aqui na minha API falar, ó, aqui eu permito anônimo no público. Aqui eu permito e a pessoa tem que estar autorizada. E aqui eu permito, mas ele não só tem que estar autorizado, como ele tem que estar com a role admin. Isso quer dizer, roles porque eu posso ter mais, tá? Um usuário ele pode ter admin e outros ali também. Ok. Então como é que a gente vai testar isso aqui? Eu vou pegar agora e vou fazer um token, mas sem informar este carinha aqui, beleza? E quando eu fizer isso, eu vou acessar quando ele estiver logado e quando ele só acessar quando for só acessar um determinado endpoint quando ele for admin. Então, beleza. Agora, qual é o cenário? Quando eu gerar o token, esse meu usuário, ele não é administrador. Como é que a gente sabe isso? Eu vou vir aqui e vou falar. Acesso aí, ele acessou. Só que aonde a gente faz a validação não é no protegido, é aqui, ó, somente admin. Então vamos pegar esse somente admin, vamos copiar ele e fazer a requisição aqui nesse outro que eu dupliquei aqui, somente admin. Aí aqui ele deu unauthorized, só que eu provavelmente esteja com um token antigo. Então vamos dar uma olhadinha aqui, vamos pegar esse token novo. E agora sim, ele deu um cara chamado Forbidden 403, ou seja, não permitido, você não é permitido. Como assim? O teu token é até válido, querido, mas a gente está fazendo uma validação de perfil, e o seu perfil, você não tem o perfil ou as permissões necessárias para acessar esse recurso. Então, há uma diferença aqui. Se a gente voltar ali, que eu achei interessante uma coisa, vamos ver se... Então, aqui eu consigo acessar com o mesmo token, por quê? Porque eu não tenho essa validação, ó. No login, eu tenho que aceitar anônimo. No protegido, eu estou falando, ó, eu estou requerendo que a pessoa esteja autenticada. Quem? Não importa, ele só precisa ter feito o login, ele vai acessar aqui a página. Recurso, no caso, a API, receber a informação. Agora, eu preciso que para acessar esse cara aqui, ó, somente administrador vai acessar esse endpoint, essa API.
tá bom? No público anônimo, aceita, e o refresh eu também, se eu estou fazendo um refresh token, eu não posso validar a autenticação dele, né? Eu estou fazendo um refresh, até posso, tá? Tem alguns cenários específicos, se você parar para analisar, preciso ter alguma informação ali. Mas ok, não vem ao caso. O caso é que parece que, deixa eu só ver aqui, ó, essa de ficar comentando, vocês viram que funcionou o token, a validação do lifetime? O tempo de 1 minuto? Quando eu ativei aqui, ó. Quando eu ativei esse cara aqui. Então, por mais que eu tenha colocado true, eu precisava determinar. E eu não tinha determinado. Aqui estava 5 minutos, ó, como tempo de tolerância e tal. Mas na realidade, este carinha aqui, eles vão trabalhar juntos, do mesmo jeito que este trabalham. Calma aí. Este com esse, eles trabalham juntos. Esse com esse trabalham juntos. Ou seja, um se ativa para dizer que ele vai validar e o outro você informa que o quanto que é, ou configura. O token em si, ele está expirado. Então, há uma diferença, né? Então, quando a gente está executando a aplicação e o token está expirado, eu já coloco uma lógica no meu cliente, onde faça o quê? Opa, tá expirado? Fica tranquilo. Porque você tem um token, um refresh token, aonde você vai pegar aqui, ó. Calma aí. Você vai pegar aqui, você vai bater. E nesse momento, você precisa compreender que esse teu refresh token, ele também tem um tempo de validação. E esse tempo de validação leva você a entender que você precisa validar se esse refresh token. Eu sei que é estranho o que eu vou falar agora. Validar se esse refresh token é válido, se está na sua base. Por isso que eu gosto de utilizar o Redis nesse caso, que ele vai olhar e falar assim, opa, tenho esse cara aqui. Então você não precisa nem fazer uma validação de expiração, porque você pode colocar lá no cache e falar assim, ó, mantém esse cara vivo por X tempo. E esse X tempo é o que acontece quando você está aí no seu aplicativo. Você abre o seu aplicativo, você não faz login. O sistema ele já sabe quem é você, mas basicamente por detrás dos panos ele vai lá, pega um novo token, coloca no devido lugar para que você possa executar e receber o 200. Aqui deu forbidden, porque, ó, 403 e não 401, porque eu estou usando o token de um usuário que não tem o perfil de administrador, tá bom? Antes de eu mostrar para vocês o método do refresh token, que também é bem simples, me perguntem se vocês tiveram alguma... mas, presta atenção na explicação, depois... perdão, não consegui compreender. O que é? Spuge Blob. Ou SPUG Blob, não sei. Eu não consegui compreender se é uma pergunta ou se é uma colocação, tá? Dito isso, tá dando 403, e aí eu tô aqui com os dedinhos cruzados para ver se passou esse 1 minuto. Ainda não. Mas quando ele passar, aí ele não vai estar conseguindo mais validar o perfil do usuário e vai dar 401, que como deu agora, de não autorizado, ou seja, já está expirado aquele token, ele está não autorizado. Por vias normais, você já programou que na requisição, quando ele recebeu um não autorizado, porque o teu token está expirado, você vai pegar aquela requisição, vai bater neste cara aqui, com o refresh token que você tem em mãos, o cliente no caso, vai pegar um novo token e colocar ele para fazer a requisição. Qual a diferença disso? A diferença é que este refresh token, ele também tem um tempo de validação, e se ele estiver inválido, aí é aquele momento que a gente vai falar, que nem o Jota teve lá no Discord, cara, se loga de novo. É muito tempo, eu não consigo tancar você a saber quem é você, faz o login de novo, por favor. Basicamente isso que acontece. Refresh token, o que eu faço no refresh token? Qual é o conceito e a ideia para a gente finalizar? No refresh token, eu recebo um token, fui lá no Redis ou em algum outro lugar onde eu valido o refresh token. O refresh token. Não é o usuário em si. Agora eu validei
o refresh token. Quem é esse usuário aí que tem esse refresh token? Fui lá, vou na base de dados, só tem um porém, tá? Se o refresh token não existir mais, ou se o próprio refresh token está inválido, expirado. Como assim expirado? Gente, existem refresh tokens, e aí eu não vou colocar aqui, mas refresh token normalmente vai 14 dias, 30 dias, aí tem um tempo maior de... tem alguns que, obviamente, tem um tempo menor, mas é muito maior do que a expiração do token. E isso faz com que o usuário, ele não precise refazer um login. Tem um ponto de segurança e, por fim, também tem esse ponto a ponto de você, caso ele está expirado, você precisa falar, ó, faz outro login. Aí não tem jeito, não consigo tancar isso para você. Mas, imaginando que você descobriu quem é o usuário, agora você monta o objeto do usuário como se você estivesse fazendo lá a parte do login, tá? Porque você já validou o cara e tal. Aí você faz um novo token, um novo refresh token e devolve o dado para o usuário. Nesse meu cenário, esse refresh token, ele tem um tempo de expiração aí de 7 dias. De boa. Atualizou a nossa base de dados, o nosso Redis e tal, e aí você devolve ali para o cliente poder reutilizar quando ele for executar novas funcionalidades no teu sistema. Então, se você é uma das pessoas que tem acesso a esse canal, vem aqui, coloca o que você quer ver, porque a gente pode planejar um pouquinho melhor, trazer mais informações direcionadas na nossa live, para estar implementando ao vivo aqui, trocando ideia, mostrando código, tendo erro na cara, como eu tive aqui, mas que, de certa forma, a gente está aqui para poder produzir para todos vocês. E até a próxima, pessoal.